Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática. Sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós iremos continuar o nosso estudo sobre polígonos. Lembram que na aula passada a gente viu o que são polígonos? Bom, então só recapitulando, os polígonos eles são formados por linhas poligonais simples. O que isso significa? Que são linhas que não possuem curvas, são retas e não se cruzam. E também são figuras planas fechadas, em que não vai ter um espaço, uma abertura. Todas as retas, elas se encontram. Então, isso são polígonos. Nós vimos na aula passada alguns elementos do polígonos, como vértices, lados. Vimos também o que são polígonos regulares. Lembram? Polígonos regulares são aqueles que tanto os lados como os ângulos possuem a mesma medida, certo? E também vimos os nomes de alguns polígonos que são classificados assim devido à medida a quantidade de seus lados, Quantidade de seus lados, vértices e ângulos, ok? Bom, hoje nós vamos continuar estudando outro tipo de características que também são relacionadas aos polígonos, certo? Bom, a gente também pode classificar um polígono como convexo e como não convexo. A gente fala que um polígono ele é convexo quando a gente percebe que todos os segmentos de retas que a gente puder traçar ou que forem possíveis de ser tratadas, de forma que as extremidades dessa reta pertençam ao interior desse polígono, tem todos os pontos no interior do polígono. O que isso quer dizer? Tendo eu um polígono e eu pego dois cantinhos dentro deste polígono e faço uma linha reta, essa linha reta ela fica totalmente dentro do polígono. Nenhum pedaço dela vai ficar fora do meu polígono, tá? Então, isso é o que a gente chama de polígono convexo. Então, vejam aí dois exemplos que a gente colocou para mostrar o que são polígonos convexos. Então, foram escolhidos aqui dois pontos aleatórios, tá? Dentro do polígono e traçou uma reta. A gente pode escolher outros dois pontos também, traçar outra reta dentro. A gente pode traçar o tanto de reta que a gente quiser. Se ela tem começo e fim no polígono, ela toda fica sempre dentro do polígono, Aqui também, a gente pode traçar aí quantas retas a gente queira. Elas estão sempre dentro do polígono. Então, essa característica é o que faz com que a gente chame o polígono de polígono convexo, ok? E quando é que a gente vai ter aí um polígono que ele é chamado de não convexo? Então, quando acontece, de certa forma, o oposto do que a gente viu. A gente começa a reta e termina ela dentro do polígono. Só que a gente percebe que nem todos os pontos dessa reta estão dentro do polígono, ou seja, tem partes da reta que estão fora, como é o caso dessas duas imagens. E aí vocês podem até questionar: professora, mas se eu traçasse uma reta assim, ficaria totalmente dentro, então seria convexo? Não, gente. A existência de uma única possibilidade em que uma reta fique com pontos fora do polígono já torna esse polígono não convexo, tá? Então, ele pode ter várias retas dentro, mas se ele tiver uma que passa por fora, ele já se torna um polígono não convexo, como é esse caso aqui, Veja que a reta começa e termina no polígono, mas ela tem um pedaço fora dessa imagem. Aqui também, começa e termina, mas tem um pedaço fora dessa imagem. Então, se isso acontecer, mesmo que seja apenas um único caso, a gente já considera que nós não temos aí um polígono convexo. Então, é um polígono não convexo, ok? Bom,
Vocês lembram que é um hexágono que a gente viu na aula passada? Então, na aula passada, a gente falou que alguns polígonos têm nomes específicos de acordo com a quantidade de lados, ângulos e vértices. E um deles é o hexágono, que é uma figura que tem... É uma figura que ela vai ter aí 6 lados, tá? Então, vou tentar desenhar aqui um hexágono, olha. Né? Tá aqui, ó, uma figura que tem 6 lados. E aí, um hexágono regular. O que significa um hexágono regular, gente? Que ele tem todos os lados iguais. Apesar desse meu desenho não estar muito parecido com o hexágono regular, mas vamos imaginar aí que ele tem todos os lados iguais. E aí a gente pode concluir que ele é convexo ou não? Então, percebam que se eu pegar e traçar aqui, ó, com exceção dessa, porque ela tá terminando fora do polígono, né? Mas se eu traçar linhas que tem começo e fim no polígono, elas ficam totalmente dentro deste polígono. Não existe nenhuma possibilidade que elas fiquem fora. Então, isso torna o meu polígono convexo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula de hoje e até a próxima.